Eu só fico pensando, Boa noite, pessoal. Dia 14 de novembro de 2023, aula de número 5. Diga, Jana. como que eu vou estudar com esse marzão aí atrás de você, esses coqueiros? É justamente para dar uma refrescada nessa terça-feira ensolarada, de sol escaldante, 45 graus às 7h40 da noite. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá, então, pessoal, dando continuidade à nossa matéria, para falar a respeito agora do papel do intérprete. Então, estamos estudando hermenêutica, e chegamos no momento para falar a respeito do intérprete, depois de falar ao longo das aulas passadas sobre um pouquinho da história da interpretação. Então, conforme consta aqui no nosso slide, vamos supor que dois químicos tenham decidido fazer experiências parecidas, sendo que um tinha PhD em química, anos de experiência em pesquisa, e seguiu a estrutura experimental com precisão, obedecendo fielmente a todos os passos que deveriam ser levados em consideração. O outro, no entanto, tinha apenas um curso de química do ensino médio, trabalhou relaxadamente, negligentemente e falhou em seguir todos os procedimentos e fazer as medições de forma precisa, da forma como de fato deveria ser feito. Qual desses dois químicos obteriam os resultados mais válidos? Será que é aquele que fez as coisas certinhas, que já tinha experiência, inclusive um PhD, já tinha muitos anos de pesquisa em química, ou aquele que fez as coisas de forma relaxada, que sequer tinha um curso superior, tinha apenas um curso do ensino médio? Sem dúvidas, o químico que trabalhou com precisão, aquele que trabalhou meticulosamente, procurando seguir todos os detalhes, certamente seria aprovado. E da mesma forma, é verdadeiro para a interpretação bíblica, pois, para que a interpretação bíblica tenha sucesso, o intérprete, ou seja, nós que estamos lendo o texto bíblico e buscando a sua melhor e mais adequada interpretação, precisamos, da mesma forma, seguir certas competências e trabalharmos com a metodologia correta e preciso, pois o trabalho cuidadoso e preciso, efetuado por pessoas que desejam ter a correta interpretação, certamente produzirá os melhores resultados. No entanto, há outros dilemas quando a gente fala de interpretação bíblica que devem ser levados em consideração. Peraí, que devem ser levados em consideração também. Além dessas questões aqui, além da metodologia, do conjunto de passos que deve ser dado, algo que afeta na nossa interpretação é justamente as convicções ou pressupostos que cada um de nós possui sobre a natureza da escritura, sobre aquilo que nós acreditamos ser o mais correto. Exemplificando, aquela pessoa que tem em sua mente, né, uma ideia de que não existem demônios, né, que rejeita a existência deles, não fará a leitura bíblica onde aparecem as referências demoníacas, associando-os a demônio, mas trazendo uma interpretação como se isso fosse quaisquer outros fenômenos e não intervenções espirituais, rejeitando a possibilidade de que demônios possam oprimir ou possuir até mesmo uma pessoa. Então, essas características, né, além de todo o cuidado necessário para a interpretação correta de um texto, temos também questões como essa, que partem dos pressupostos, das características que cada um de nós possui ao fazer a leitura de determinados textos bíblicos. Por isso, é importante estudarmos as qualificações do intérprete, as qualificações de cada um de nós, sabendo que há um conjunto de qualificações que podem melhorar e que podem auxiliar-nos para entender melhor as Sagradas Escrituras. E a primeira delas, que está destacada aqui para nós, é fé refletida no Deus que
se revela. Então, essa é uma característica que todos nós, então, ainda que você tenha uma boa metodologia de interpretação bíblica, ainda que você siga corretamente todos os passos adequados, com zelo, com cuidado, sendo detalhista, há alguns cuidados, então, que a gente precisa tomar. E a primeira delas aqui, né, ou o primeiro pressuposto que um bom intérprete para a interpretação bíblica deve ter é essa: fé refletida no Deus que se revela. E isso nos leva à seguinte questão: todo entendimento exige uma estrutura ou contexto para a interpretação. Dessa forma, então, se nós podemos exemplificar, uma palestra voltada para o mercado financeiro, é necessário pelo menos o conhecimento básico sobre finanças. Então, se você vai assistir uma palestra sobre o mercado financeiro, pressupõe-se que você tem o mínimo conhecimento necessário de mercado financeiro para que você consiga absorver o máximo possível do conteúdo da palestra, né? Caso contrário, caso você não conheça de mercado financeiro e está numa palestra de mercado financeiro, você não conseguirá, talvez, absorver da melhor forma possível. De forma semelhante, uma vez que a Bíblia é a revelação de Deus para o seu povo, então a qualidade essencial para um bom entendimento é conhecer a Deus e crer que Deus está falando através dela. Então, uma das qualificações, um dos pressupostos que se faz ao lermos a Bíblia é justamente esta: fé no Deus que se revela, no Deus que fala através da sua palavra. Então é necessário um relacionamento com Deus para entender completamente o livro que ele mesmo inspirou por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia utiliza justamente o termo fé para descrever este essencial relacionamento que nos diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, somente aquele que acredita e confia em Deus pode entender o que Deus nos revela por intermédio da sua palavra. Porque como nós podemos entender um texto que se propôs ser a palavra de Deus, sendo uma pessoa que nega a existência de Deus, ou nega que é a mensagem de Deus? Então, se uma pessoa não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, consequentemente não a receberá como palavra de Deus e não permitirá que Deus fale por intermédio da sua palavra. Paulo deixa claro nesse texto que eu peço para que alguém leia, por gentileza, de 1 Coríntios 2,14, né? Eu peço a alguém aí que já deixe aberto para a leitura, que a habilidade de compreender a verdade de Deus está em pertencer ou entender as coisas de uma forma espiritual. Quem lê para mim 1 Coríntios 2,14? As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Isso, obrigado, Thalita. Então, a essência bíblica é espiritual. Deus fala a respeito de coisas espirituais. Então, é necessário que o leitor, ou seja, o intérprete, entre em contato com essa dimensão espiritual. Ainda que uma metodologia seja algo imprescindível, isso não é suficiente por si só para entender a Bíblia, porque a Bíblia não se entende apenas tecnicamente. É necessário a sensibilidade espiritual daqueles que têm os seus olhos fixos em Jesus, que pode nos auxiliar, embora não seja a única qualificação que garanta uma interpretação correta, mas certamente é o fundamento, é a base, tá, que nos ajuda a entendermos a palavra de Deus, né, para entendermos aquilo que Deus se revela por intermédio dela, né? Então, ainda que alguém aplique uma metodologia sem fé,
conseguiria extrair resultados técnicos apenas, mas não teria sua vida transformada, sua vida completamente impactada, confortada e confrontada, que é justamente o papel espiritual da Bíblia. Então, a qualificação: espera-se de nós uma fé em Deus, no Deus que se revela. Então, espera que cada um de nós tenha uma fé, tenha fé em Deus ao ler a sua palavra. Espera cada um de nós a disposição de obedecer à mensagem do Evangelho. Então, é a disposição de, além de crer que a Bíblia é a palavra de Deus, a disposição de se submeter à vontade de Deus, pois o leitor que acredita em Deus buscará justamente obedecer o que está revelado nas Escrituras. Eu não busco ler, não busco entender para apenas adquirir conhecimento, mas eu busco entender e interpretar para obedecer, para ser um cristão melhor, para agradar mais a Deus. Então, espera, né, um pressuposto de todo aquele que lê a Bíblia é ter no seu coração o desejo ardente de obedecer a sua mensagem. Não podemos simplesmente permitir que um texto não afete, não mude a nossa forma de ver, a nossa forma de viver, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Espera-se, né, de todos os intérpretes das quais nós fazemos parte, uma das qualificações: iluminação do Espírito Santo de Deus. Esta qualificação tem por objetivo permitir que o Espírito Santo complemente o processo da interpretação. Então, você interpreta a Bíblia, mas você permite que o Espírito Santo fale e ministre aos nossos corações. É o Espírito Santo que nos ilumina, que nos capacita a percebermos e nos apropriarmos das verdades espirituais. Quem lê para mim, por gentileza, o texto de 1 Coríntios 2, de 10 a 16. Segunda Coríntios, Rafa? Pastora, 1 Coríntios 2, de 10 a 16. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, e até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Muito bem. Pastora, a senhora ainda, por gentileza, 2 Coríntios 3, de 15 a 18. 2 Coríntios 3, 15 a 18. Isso. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Obrigado, pastora. Então, essa obra de iluminação do Espírito não deve servir de atalho e não nos permite dispensar todos os princípios de uma boa interpretação.
O Espírito não revela o sentido do texto do nada, de uma forma aleatória, mas nos capacita, serve de base para uma compreensão da importância da Escritura e da sua aplicação para a nossa vida no dia a dia, que, por sua vez, fala para todos aqueles que são morada do Espírito Santo. Então, apesar das mais diversas técnicas, teorias que estão disponíveis para decifrarmos o sentido dos textos bíblicos, a interpretação deixa a desejar no seu potencial quando não se tem a iluminação do Espírito Santo. Pois os métodos por si só não são suficientes em si mesmo, por melhor que sejam, para se entender de forma profunda, exata, a importância das Escrituras. E tampouco a metodologia ou as ferramentas devem atuar de forma isolada do Espírito, pois é necessário a compreensão de que, como a metodologia e a iluminação podem e devem cooperar juntos, devem e podem atuar de forma unidas. Então, precisamos da ação do Espírito Santo para entender a Bíblia, amparado pelos métodos e pelas técnicas, pois se o Espírito Santo inspirou os escritores originais, então certamente precisamos dele para desvendar o sentido do texto e trazermos a sua aplicação para nós. A obra de iluminação do Espírito Santo não transmite uma nova revelação em si, mas traz para aqueles que estão com desejo sincero a compreensão correta do texto, capacitando-nos a compreender a mensagem como palavra de Deus. Então, toda vez que você se dispor a ler a Bíblia, peça auxílio do Espírito Santo para que fale ao seu coração, mas isso não substitui o trabalho de interpretação do texto em si. Quarta qualificação, ser membro da igreja, pois os intérpretes devem ter cuidado com as armadilhas do individualismo, achando que somente a sua realidade ou achando que somente a sua verdade está acima das demais. Precisamos ler a Bíblia reconhecendo que somos membros do corpo de Cristo e que fazemos parte do corpo local e do corpo universal de Cristo. E a igreja é justamente o cenário onde muitas exigências importantes para ouvir o verdadeiro texto devem ser cultivadas. Na igreja manifestam-se os valores cristãos. Na igreja manifestam-se as virtudes que o Espírito Santo deseja que cada um de nós tenha desenvolvido no seu caráter. Então, os intérpretes não devem trabalhar de forma isolada, mas devem reconhecer que pertencem a uma realidade, que pertencem a um conjunto de pessoas, a saber, o corpo de Cristo, que necessitam de aprimoramento, de auxílio para caminharmos juntos e até mesmo validarmos as nossas descobertas. Se nós não pudermos comunicar ao corpo de Cristo as interpretações que o Espírito Santo está nos dando, então talvez não faça tanto sentido assim, porque essas descobertas não são apenas para nós, mas são também para serem compartilhadas e vividas em comunidade. E, por fim, disposição de usar os métodos adequados, pois necessitamos de métodos que sejam adequados à tarefa de interpretação. E isso exige dedicação, comprometimento, trabalho árduo e disciplina, exigindo a busca da excelência e do aprendizado em todas as dimensões. Então, aqueles que querem, de fato, se aprimorar, deverão estudar as línguas originais, a cultura literária, teológica, contextos e tantos outros temas que se relacionam ao estudo da Escritura, pois a melhor interpretação se faz juntamente em conjunto de todas essas informações, se conscientizando da cultura do Antigo Testamento, da cultura do Novo Testamento, onde há uma série de
informações, uma série de contextos específicos que nos ajudam a entender a forma pela qual os textos foram produzidos. Então, não há substitutos para o estudo dedicado, para o uso das ferramentas. Não há substituto, não existe atalho para estudarmos. Precisamos entender, de fato, o que o texto realmente quer dizer, né? Então, nesse caso aqui, ainda que seja essencial buscarmos a iluminação do Espírito Santo, né, e isso é base para a nossa leitura, para o nosso estudo, certamente, se não buscarmos aqui a compreensão do texto original e dependemos apenas espiritualmente daquilo que Deus nos revela, talvez não teremos a revelação, por exemplo, que Baal, que era citado no Antigo Testamento, era um deus da fertilidade, adorado pelos cananeus, e que os judeus, na época de Jesus, consideravam, por exemplo, os samaritanos como uma raça misturada. São informações apenas essas que conseguiremos compreender por intermédio do estudo, por intermédio da cultura, por intermédio de comentários, que nos possibilita ali esclarecer melhor o significado de determinadas expressões e passagens bíblicas. E hoje todos nós desfrutamos de inúmeras ferramentas excelentes que nos colocam à disposição e contato com textos originais, informações sobre o mundo antigo e diversas outras coisas que estão disponíveis para nós, né? Então, uma vez que a Bíblia chega a nós composta por diversos gêneros literários, é importante, então, compreender, destrinchar cada texto e cada gênero, que exige para nós uma tarefa árdua de estudo para compreendermos melhor a mensagem bíblica. Até aqui tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? De boa? Tranquilo, Rafa. Beleza. Tranquilo, Rafa. Beleza, Sérgio, Carlinhos. Entrar aí na sequência. Vamos lá, então. Pressupostos para a interpretação correta. Então, vamos lá. Foi falado sobre as qualificações. E agora, os pressupostos para a interpretação. Ninguém interpreta de forma isenta, né? Então, temos ali alguns pressupostos que são declarados ou adotados de forma inconsciente ou consciente. E a interpretação não é somente influenciada pelas qualificações que foram destacadas anteriormente, mas também por seus pressupostos, que estão destacados aqui. Há uma revelação divinamente inspirada, ou seja, acreditamos que a Bíblia teve a sua origem, né, ou tem a sua origem em Deus Todo-Poderoso, que nos revelou a sua mensagem por intermédio de escritores humanos. A Bíblia é a revelação inspirada por Deus, sendo que cada intérprete adota, então, esse pressuposto sobre a origem e natureza da Bíblia, verá muito mais do que um documento humano, mas uma inspiração, um livro sobrenatural, escrito pelo próprio Deus, conforme a gente pode ver em 2 Timóteo 3,16. Quem lê para mim nesse texto, por gentileza? 2 Timóteo 3,16. Tem que valer 2 Timóteo 3,16. Posso ler, Rafa? Pode sim, Sérgio. 2 Timóteo 3,16. 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redar,
Redarguir. redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso. Sérgio, deixa aberto Eu, já não, aí. eu nunca vi essa palavra, redarguir. Redarguir, quer ver? Vamos abrir outra tradução. 2 Timóteo. Deixa aberto já também, Sérgio, em 2 Pedro 1, 20 e 21, tá? Tá. Então, vou pedir para você ler. É para corrigir, na verdade, né? Não, repreender. Redarguir é repreender, para repreensão. Então, a própria Bíblia fala dela mesma como sendo inspirada, proveitosa para o ensino, para redarguir, né, Sérgio? Para redarguir, Redarguir. ou seja, A para gente vai repreender. aprendendo e vai ampliando o conhecimento. Agora eu já ouvi, né? É isso aí. Compreensão. Pedro afirma que o Espírito Santo conduziu os escritores quando eles falavam as palavras de Deus, nesse texto que o Sérgio vai ler para nós. Por gentileza. 2 Pedro 1, 21. 20 e 21. 20 e 21. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem. Obrigado, Sérgio. Então, o próprio Pedro, ou seja, os próprios autores, reivindicam essa autoridade, essa inspiração. O Antigo Testamento cita por diversas vezes que os seus escritos, por sua vez, são vindas do próprio Deus, quando utiliza a expressão "o Senhor diz", ou quando diz "eu sou o Senhor". Então, tudo isso significa que os autores acreditavam que eles estavam anunciando a mensagem de Deus e não simplesmente a sua própria mensagem. Da mesma forma, o Novo Testamento, quando cita o Antigo, demonstra que a sua crença era de que o Antigo era a própria mensagem de Deus. Então, toda vez que o Antigo cita, perdão, que o Novo cita o Antigo, ele o faz não levando em consideração que foi determinado autor que escreveu uma passagem, mas sendo um conteúdo que veio do próprio Deus. Então, os próprios autores do Novo revelam as suas convicções, os seus pressupostos sobre as naturezas da passagem. Olha só, quem lê para mim 2 Pedro 3,16. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre estes assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Isso. Thalita, já deixa aí preparado, por gentileza, o texto de 1 Timóteo 5,18. Eu já vou pedir para você ler, tá? Então, Pedro está citando os escritos de Paulo, colocando-os no mesmo patamar das Escrituras, ou seja, do Antigo Testamento. Quando ele coloca os escritos de Paulo na mesma situação que as Escrituras do Antigo. Então, para Pedro, os escritos de Paulo e o Antigo Testamento estão no mesmo patamar. Lê o texto para mim, Thalita, por gentileza, de 1 Timóteo 5,18. Porquanto afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Isso. Um outro texto, Thalita, eu vou pedir o último texto aqui, já deixa aberto lá, Apocalipse 19, versículo 9. Já vou pedir para você a leitura, tá?
Então, Paulo, no texto de 1 Timóteo, que é o texto que a Thalita leu, cita um texto de Deuteronômio. E ao citar o texto de Deuteronômio, não simplesmente atribui a autoria a Moisés, mas destaca que é a escritura, ou seja, é o conteúdo de fé, regra de fé e prática. É o texto concebido, recebido do próprio Deus. E o texto de Apocalipse 19:9, Thalita, por gentileza. Então o anjo me ordenou: escreve: Bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: Estas são as exatas palavras de Deus. Isso. Obrigado, Thalita. Então, olha só, o próprio apóstolo João também reconhece que os seus escritos não são meros escritos humanos, mas são os escritos que são as verdadeiras palavras de Deus. Então, ele chama o seu conteúdo de palavra de Deus. Então, a própria Bíblia se declara ser a palavra de Deus e aceitamos, então, levando esse pressuposto que os próprios autores tinham também, que ela registra, que ela é a palavra de Deus, contendo a revelação de Deus ao seu povo no decorrer da história, sendo a Bíblia um livro escrito por pessoas humanas, no meio das suas próprias culturas, no meio das suas próprias circunstâncias, escrevendo sobre as suas experiências, mas relatando a palavra e a vontade de Deus, onde cremos que Deus supervisionou a escrita, de modo que o que eles escreveram de fato, foi a revelação divina. E nós, como intérpretes, como leitores, por sua vez, reconhecemos a Bíblia como palavra de Deus e o Espírito Santo que nos fala por intermédio dela, crendo que o Espírito Santo continuará a falar com autoridade por meio desses textos bíblicos, que é justamente o segundo ponto: autoridade e verdade. Precisamos ter o pressuposto de que a Bíblia é cheia de autoridade verdadeira, sendo ela a palavra de Deus, que é o tema trabalhado no item anterior. A Bíblia é essa autoridade final que deve constituir o padrão para toda a nossa fé e comportamento humano, pois ela fala sobre quem nós somos e sobre como nós devemos viver. Então, rejeitar o propósito da Bíblia significa também rejeitar a vontade de Deus. Terceiro ponto é que ela é um documento espiritual, ou seja, Deus revelou nela sua mensagem, tendo este valor espiritual inigualável, com uma capacidade de transformar vidas, sendo ela a palavra viva do Deus Todo-Poderoso, tornando-a um livro singular na história, sendo que ela, através do Espírito Santo, podem mudar e transformar realidades. Né? Então, quando nós chamamos a Bíblia de livro espiritual, afirmamos, né, reafirmamos o papel do Espírito Santo, que ministra aos corações comunicando a sua mensagem, onde, por seu auxílio, nos aprofundamos no seu sentido e encontramos aquilo que nos traz o verdadeiro significado de vida. E um documento compreensível. A Bíblia é um livro compreensível, não é um livro enigmático, não é um livro misterioso, não é um livro oculto, mas é um livro que revela, que traz a vontade, a verdade de Deus para nós. Uma mensagem clara para todo aquele que estiver disposto a ler e compreender, seja ele leigo ou seja ele mais estudioso, para trazer os seus ensinos, né? Para trazer as suas verdades, para trazer a realidade de um Deus que deseja se fazer presente cada vez mais no nosso dia a dia. Tá bem, vamos para as regras agora. Tranquilo aqui, pessoal? Querem complementar com algo, perguntar alguma coisa? Tá de boa?
Tranquilo, Rafa. De boa, Rafa. Então vamos que vamos. Vamos lá. Vamos para as regras gerais agora da hermenêutica. Então, uma vez que o objetivo geral da interpretação é descobrir o sentido que o autor pretendia no texto bíblico, a tarefa é identificar e explicar os princípios e procedimentos necessários para discernirmos esse sentido de forma precisa, entendendo o modo pela qual a comunicação da linguagem funciona, particularmente a comunicação escrita, que é a forma pela qual a Bíblia foi produzida. Então, os escritores da Bíblia expressaram a sua mensagem inspirada nos seus próprios idiomas, aquilo que falei com vocês bastante em introdução bíblica, dentro de vários gêneros literários, que também trabalhei com vocês em introdução bíblica. Para saber o que eles queriam transmitir para os seus vários leitores, é necessário entender o modo que as pessoas usam a linguagem no seu dia a dia para se comunicar, pois, ainda que pareça ser óbvio que o escritor bíblico quisesse que o seu destinatário original entendesse o que ele escrevia, ele não transmitia o seu pensamento através de um código, né? Ele não transmitia isso de uma forma secreta, pois de tempos em tempos, ainda que ele tenha utilizado parábola ou símbolos apocalípticos, como é o livro do Apocalipse em si, que nos intriga a tentar descobrir o significado, ele queria se comunicar de forma clara. Então, ainda que você se depare com um texto bíblico marcado por parábolas, linguagem apocalíptica e tantas outras coisas, o objetivo do texto não é ser um texto enigmático, não é ser um texto oculto, porque o autor tinha em mente com que o seu destinatário original entendesse. Ele não entendesse por enigma, não entendesse ali de uma forma secreta, mas ele tinha por objetivo ser claro, né? Era essa a intenção dos autores. Sendo assim, então, o processo de entendimento envolve alguns passos para que nós possamos compreender melhor a tarefa bíblica, né? Para compreendermos melhor a mensagem bíblica. E esses passos, ou alguns deles, estão destacados aqui. Então, para uma boa hermenêutica, ou com uma regra da hermenêutica, uma dessas regras é certamente o contexto literário. Então, toda passagem bíblica, né, quando você lê, tem um determinado contexto. Então, o texto em si, ele não está solto. O versículo que você lê, ele não está solto. Ele tem uma série de frases, de conteúdos interligados. E a primeira pergunta que a gente deve fazer é: como devemos interpretar um versículo ou um parágrafo da Bíblia em si? Então, o princípio da hermenêutica bíblica é que o sentido de qualquer passagem é aquele coerente com o sentido do literário da qual ele faz parte. Então, o que isso nos leva a crer? Eu não posso interpretar um versículo bíblico falando sobre dinheiro, sendo que o contexto não está falando sobre dinheiro. Eu não posso achar simplesmente, isso aqui está falando disso, então está falando de ovelha e ovelha é dinheiro. E onde que o contexto está tratando o dinheiro? Então, a primeira regra é essa. Não posso interpretar um versículo isolado, não posso interpretar uma passagem isolada sem com que o contexto me dê o devido respaldo para tal. Se o contexto não está respaldando o assunto, eu não posso achar que aquela minha interpretação aleatória é a mais correta. Então, o significado combina com o contexto, a aplicação combina com aquilo que está sendo tratado ali especificamente, com o conteúdo que vem antes, com o conteúdo que vem depois. O contexto de um versículo, por exemplo, é o parágrafo, né? O conjunto ali de todo o capítulo e de todo o livro por si só. E o significado do versículo, num contexto ainda maior, é harmônico com aquilo que toda a Bíblia, assim, está transmitindo. Então, isso destaca a importância do contexto literário, do contexto a qual o livro ou aquela informação está inserida. Quase todos nós já devemos ter passado pela frustração de ter algo que nós falamos tiradas do seu contexto. E é justamente nesses equívocos, quando se tira algo do seu contexto, que às vezes se deturpa todo o significado e que algumas pessoas passam a basear o seu entendimento.
e o mesmo se aplica à Bíblia em si. Então, por exemplo, não posso dizer que Deus não existe baseado na afirmação de Salmos 14:1. Quem lê para mim? Salmos 14:1. Quem que pode ler? Qual, Rafa? Salmos 14:1. Não entendi. Salmos 14:1. Salmos 14:1. Eu leio. Isso. Eu esqueci meu óculos lá na Thaís. Salmos 14:1. Disseram os nércios no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Isso. Então, olha só. Se eu retiro só uma informação isolada desse versículo, Deus não existe, e digo que a Bíblia defende que Deus não existe, eu estou sendo completamente equivocado, tirando uma passagem do seu contexto, porque tem todo um fluxo de pensamento que o contexto nos traz. Essa frase está inserida onde? Dentro de um contexto. O tolo diz no seu coração. O nécio, o insensato diz no seu coração: Deus não existe. Não é a Bíblia que afirma isso. Aliás, é tolo quem faz essa afirmação. É nécio, é insensato, é sem juízo. Então, o contexto traz o fluxo de pensamento. Tirar uma passagem do contexto viola todo o fluxo de pensamento do autor, do escritor, deturpa todo o significado. O fluxo de pensamentos é uma série de ideias que um autor está organizando para comunicar uma mensagem, um conteúdo específico. E essa comunicação envolve justamente esse conjunto de ideias na sequência da qual um pensamento ou um versículo leva naturalmente ao próximo, em harmonia com todo o conteúdo daquele livro em si. Então, a afirmação anterior prepara para aquela que vem depois. Disse o tolo, não há Deus. Não simplesmente uma frase aleatória em si. Então, as palavras que vêm ali em conjunto, né, todas as frases em si, comunicam uma mensagem única, uma mensagem harmônica. Não é um conjunto de palavras soltas, não é um conjunto de frases sem sentido. Há uma continuidade lógica para associá-las. Elas não estão desconexas, né? As pessoas elas não se comunicam de forma desconexa, né? A gente não se comunica assim, por exemplo, né? Sei lá, hoje está quente, sei lá, hoje está quente, está passando o jogo, o pão está saindo, umas coisas nada a ver umas com as outras, as frases desconectas. Não, você constrói uma forma de pensar, você constrói um conjunto de ideias. E não é de se admirar que a Bíblia é justamente esse conjunto de ideias entrelaçadas entre si, né? Então, uma ideia vai apontando, ou um versículo vai apontando para o outro, porque essa ideia está sendo amadurecida pelo autor no decorrer da sua construção. Então, todas as frases, elas se interligam, buscando desenvolver um tema comum. Então, um pensamento continua ou complementa o pensamento do versículo anterior, trazendo uma continuidade no assunto que traz um todo em si, né? Então, é dessa forma que a gente precisa entender, sabendo que o contexto traz o sentido preciso das palavras. Então, por exemplo, se eu uso a palavra manga aleatoriamente e você não sabe o contexto, você não saberá informar se eu estou pensando em manga na fruta, em manga de camisa ou até mesmo em manga que dizem que é uma peça de carro.
Mas quando eu associo ela numa frase, né, comprei manga no mercado, por exemplo, você automaticamente identificará que estou me referindo à manga fruta. Então, quando você ouve uma palavra, quando você lê uma palavra, você já interpreta dentro daquele contexto qual é o sentido mais harmônico que ela procura comunicar, né? Então, as palavras normalmente têm mais de um significado. E o significado mais adequado é o significado que dialoga com o contexto, né? Eu não posso simplesmente pegar uma palavra e falar, não, essa palavra é isso, é aquilo outro, sendo que o contexto não está dando respaldo para isso, não está combinando com o assunto em questão, né? Então, a confusão acontece quando não se entende o contexto, quando se busca combinar assuntos sem conexão em si. Então, é necessário analisar de forma cuidadosa, selecionar aquilo que provavelmente o autor tinha em mente, para, a partir disso, tirarmos as devidas interpretações, pois nós, como intérpretes e leitores, não temos a liberdade de escolhermos sentidos arbitrários, aleatórios para as palavras. Precisamos entender cada termo, cada palavra, de acordo com o significado que mais se harmoniza com as outras ideias expressas no contexto. Essa é a forma pela qual a comunicação funciona. E o contexto define os relacionamentos corretos entre as unidades, palavras, sentenças e parágrafos. Então, a terceira razão pela qual a interpretação correta tem que estar em harmonia com o contexto é que maior parte dos livros, né, como Salmos, por exemplo, foi escrito e preservados como documentos completos, com a intenção é, de serem lidos como parte de uma unidade. Os escritores, eles escreveram seu conteúdo como parte de documentos maiores. Então, eles pertencem a realidades maiores que não devem ser lidos de forma isoladas. E precisamos ler dentro de um contexto em si. Salmos, por exemplo, faz parte de uma coleção, é um conjunto de documentos que nos fala a respeito de oração, que nos fala a respeito de confiança, que nos fala a respeito de expressarmos os nossos sentimentos diante de Deus. Então, precisamos ler uma passagem aqui, por exemplo, de Salmos, dentro desse contexto maior. Trata-se de um livro de orações, trata-se de um livro onde os autores procuram expressar-se diante de Deus, abrindo o seu coração, expressando a sua confiança, expressando ali aquilo que eles estavam passando no momento. A divisão entre capítulos e versículos da Bíblia, que não faz parte do original, lembre-se disso, eu falei com vocês sobre isso na primeira matéria, nos ajuda, mas também pode atrapalhar. Que é muito fácil pegarmos um versículo e, a partir daquele versículo, tirarmos o ensinamento. Mas a melhor forma para você tirar um ensinamento a partir do versículo é ler todo o livro. Não só o capítulo, mas todo o livro, para entender exatamente o que aquele versículo quer dizer, como ele dialoga com o livro. Eu não posso achar que aquele versículo está trazendo uma informação que o capítulo não está tratando e que o livro não está tratando. Então, ele precisa dialogar, ele precisa estar em harmonia com o tudo. Então, destaquei aqui para vocês a importância do contexto literário e agora os princípios relacionados ao contexto em si. 3 princípios aqui que nos ajudam nessa compreensão melhor da palavra de Deus. 3 princípios importantes que devem nortear, orientar a interpretação. Cada afirmação deve ser entendida de acordo com seu sentido natural do contexto literário em que se apresentar, ou seja, os intérpretes não devem se concentrar apenas numa determinada palavra em si, mas entender de forma exatamente aquilo que eu estava falando para vocês anteriormente, o que o autor está tentando dizer no seu livro. Então, o que o autor está querendo dizer desde o início, qual é a mensagem que ele está tentando comunicar, né? Qual, por exemplo, em Gálatas,
Paulo está querendo dizer que os Gálatas, eles deixaram a graça para viver sob o seu próprio estilo de vida, sob ali a lei em si. Então, Paulo está querendo dizer que se eles deixam a graça, qualquer outra palavra ou qualquer outra revelação que vem para eles deve ser desconsiderada. Então, os Gálatas deixaram de lado o ensinamento de Cristo para passarem a viver os seus próprios ensinamentos. Então, essa é a mensagem do texto. Essa é a mensagem de Gálatas, basicamente. Esse é o contexto original de Gálatas. Eu não posso simplesmente interpretar uma passagem bíblica em Gálatas longe desse contexto, né? Então, cada afirmação de Gálatas deve ser entendido de acordo com o seu sentido natural, no contexto literário. Então, cada afirmação de Gálatas deve contribuir ou deve construir esse significado. Um texto sem contexto também pode ser um pretexto. Então, se eu pego um texto sem o seu contexto em si, sem aquilo a qual ele está inserido, onde ele pertence, é muito fácil eu torná-lo um pretexto. Então, eu não posso simplesmente pegar um texto de Deuteronômio, aqui só por exemplo, dizendo que as mulheres não devem vestir roupas de homem para criar uma doutrina, dizendo que a mulher não pode usar calça jeans, por exemplo. Eu preciso entender qual o contexto da época, qual o sentido daquela passagem, o porquê aquela passagem foi escrita naquele momento. Não posso pegar, por exemplo, o texto de Pedro, se não me falha a memória, que diz que as mulheres não devem se ornar ou se arrumar da mesma forma que as mulheres do mundo, para dizer que a mulher não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode se arrumar da forma como ela bem entender. Então, é necessário entender o porquê aquele texto foi escrito. Qual é o motivo, qual o motivador ali, qual o contexto, para depois disso entender exatamente o que realmente a passagem está querendo nos transmitir. E o terceiro aqui é que quanto menor for a passagem estudada, maior é a chance de erro. Então, textos curtos geralmente contêm menos informações sobre o tema geral da passagem. Se eu pego uma passagem ali isolado, eu tenho mais chance de errar, porque eu, às vezes, posso me concentrar só naquela passagem e não levo em consideração todo o contexto em si, né? Então, não posso, quando eu ter esse tipo de interpretação, preciso tomar muito cuidado, né? Porque quando pego uma passagem muito específica, preciso buscar compreender exatamente o seu correto significado. O que exatamente aquele texto, naquela passagem, está querendo transmitir dentro do seu conteúdo a qual ela está inserida. Então, dessa forma, nós temos algumas perguntas que devem e podem ser feitas quando interpretamos a Bíblia. Quais são os temas daquela passagem? Sobre o que aquela passagem fala? Qual é, de fato, o seu conteúdo, o que ela deseja nos transmitir? Qual é o propósito da mensagem, o argumento da passagem em si? Como ela se encaixa com as passagens anteriores e posteriores para levar adiante o argumento do livro todo? E como se estrutura a passagem para produzir esse efeito? Tendo essas perguntas, por exemplo, em mente, eu minimizo a minha chance de errar, eu minimizo a minha chance de ter uma interpretação equivocada, né, para que eu tenha mais assertividade, para que eu tenha uma interpretação mais correta. Muito bem. Pessoal, aqui alguma dúvida? Querem perguntar algo? Tá Tem tranquilo? muita coisa para interpretar, né? A nossa vida toda é uma interpretação, né, Sérgio? É verdade.
Toda a nossa, o tempo todo, na verdade, a gente está interpretando alguma coisa, né? A gente o tempo todo está lendo, está interpretando e tendo pressupostos, sejam eles bons ou não, né? Então, o tempo todo a gente está fazendo isso. E como que começa a abrir a nossa mente na hora que a gente começa a ler, porque tudo que você está passando, tudo que a gente está estudando, aí você vai para a Bíblia, na hora da leitura, aí começa, parece que vem tudo isso que a gente estuda. Uhum. Sim, sim. Exatamente. Tudo isso daí vai nos ajudando a entender melhor, né, a passagem bíblica. Então, o que que eu procuro destacar aqui para vocês? A importância das técnicas, mas sem deixar de lado a espiritualidade, né? Sem engessar, de fato, aquilo que a palavra de Deus nos transmite. Associar um ao outro, né? A importância desses dois pontos andarem junto. Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar algo? Em termos de conteúdo, eu vou deixar o resto para a última aula do nosso curso, que é a semana que vem. Mas se alguém quiser falar algo, perguntar, fique à vontade. Tá de boa? Tá de Tranquilo? boa, Rafa. Então tá bom. Então, pessoal, pode falar. Tranquilo, Rafa. Tá bom. Então, semana que vem é a nossa última aula. É a última aula não só da nossa matéria, mas do nosso curso, que se finda, né, nessa trajetória aí na semana que vem. Então, semana que vem a gente se despede em aulas e encerra no dia 9, onde eu espero ansiosamente por todos vocês. Então, obrigado por mais um dia, né, pela presença de vocês. Desejo aí uma ótima semana. Fiquem na paz, Deus abençoe e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.